Bom, irmãos, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã de EBD. Para mim é uma alegria estar de volta também. Eu fiquei um bom tempo sem estar cooperando no ensino da EBD e me sinto muito alegre no Senhor por estar aqui com vocês. Todos os irmãos estão conseguindo ter visualização do slide? Estão? A Raquel e a Aline... Está conseguindo ter visualização do slide? Dá? Ok. A nossa EBD tem a temática do panorama geral da primeira carta da Epístola de João. E ele tem por temática mergulhando na luz do amor e da verdade. Então, é importante que os irmãos compreendam que essa é uma aula panorâmica. A aula panorâmica, ela vai comportar realidades de autoria, estrutura, conteúdo, propósito da carta. Ela é muito importante para a sua abordagem a essa carta. Ela é importante para os cultos da noite, ou seja, você não vai ficar perdido. Você já vai ter familiaridade e ela é importante para o seu estudo devocional. Olha que interessante. Geralmente, quando a gente tem dificuldade de entender, eu começo por onde? Por estudo, por devocional. Eu sempre brinco que, às vezes, o devocional ele é fruto de estudo. Dificilmente você vai conseguir fazer uma boa devocional numa carta se você nunca estudou ela, se você não sabe a autoria daquela carta, se você não sabe o destinatário, o propósito, qual era o conflito, né? Você vai ter dificuldade de trabalhar o significado daquele texto, né? Quando a gente fala na hermenêutica de significado, a gente fala de significado e de significância. O Gordon Fee, ele trabalha isso, eu gosto muito disso. A gente, às vezes, acaba sempre ficando na significância. Só que, se a gente não souber o significado daquele texto, a gente não vai conseguir trabalhar uma significância verdadeira. O que é significância? É como esse texto, que foi escrito há tantos anos atrás, ainda é um texto que fala para mim hoje. Não apenas no sentido de ser autoritativo, por ser a palavra de Deus, mas com essa coisa que não tem gnóstico no meu tempo. Não tem gnóstico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, vou deixar o texto de lado, porque não tem gnosticismo. Então, como isso vai ter significância? Como isso vai aplicar? Se eu tiver um bom entendimento do significado, se eu tiver um bom entendimento de qual era o contexto daquela carta, o porquê que ela foi escrita, como ela foi escrita, qual era a estrutura dela. Às vezes, a gente já pegou um jeito de ler as cartas paulinas. Pô, Paulo tem esse jeito de trabalhar, esse jeito de argumentar. Aí a gente vai para uma carta de João, a gente quer ler do mesmo jeito. Não vai dar certo, porque João escreve de uma forma, ele tem um tipo de escrita e Paulo tem outro tipo de escrita. Então, o panorama geral da carta, ele vai auxiliar os irmãos a trabalharem isso. Então, por que eu estou me delongando um pouquinho nessa introdução? Para você entender o quão é importante essa aula para você. Porque ela pode ser chata num primeiro momento, pode ser técnica, qual o tempo que ela foi escrita, quem foi o autor, a estrutura. Pode parecer não ter tanta relevância, mas tem muita relevância, tanto para aquilo que é ensinado na igreja, quanto para a sua vida devocional do Senhor. Então, aproveite esse momento, né? Você já está aqui com uma síntese de vários livros de introdução ao Novo Testamento. Eu usei 2, André usou mais outros 3 comentários. Então, é a reunião aqui, né, de bons livros sobre introdução e sobre panorama. Ok? Então, vamos introduzir aqui a nossa aula no primeiro ponto. A primeira epístola de João, escrita por volta do final do 1º século depois de Cristo, é um tesouro de sabedoria e encorajamento para os crentes de todas as épocas. Nela, o apóstolo João, com a experiência profunda de quem conviveu com Jesus, nos convida a uma vida de comunhão com Deus e amor uns pelos outros, à luz da verdade do Evangelho. Então, essa já é uma apresentação dessa carta. Okay? Essa carta ela é um tesouro. A gente vai ver mais à frente o que os reformadores falaram sobre essa carta, o que os pais da igreja falaram sobre essa carta e por que ela é esse tesouro. Por que ela serve desse encorajamento, principalmente desse ponto que eu coloquei em negrito. A comunhão com Deus, o amor uns pelos outros e a luz da verdade do Evangelho.
Essa carta, logo de início, né, ela tem algo que os leitores joaninos percebem com muita facilidade. Ela tem uma similaridade linguística com o Evangelho de João tremenda. Verbo, vida, luz. Você bate naquilo ali e você fala assim, crítica literária, não preciso de você. Essa carta, com certeza, é daquele que escreveu o Evangelho de João, não tem dúvidas. E isso é muito interessante, porque o autor Merrill Tenney, creio que seja essa a pronúncia, ele vai falar que quando a gente vê o prólogo do Evangelho de João e vê o início dessa carta, nós temos aqui percepções muito interessantes. Ele vai dizer que o prólogo de João é a anunciação de que ele é o Verbo, ele é a vida, né? Creiam, ele é o Filho de Deus que estavam com Deus. E aí vai, né, se delongar sobre ele ser a luz dos homens, sobre ele ter estado entre nós. O prólogo de João é um chamado a crer. O Evangelho de João, na verdade, é um grande chamado a creiam. O Evangelho de João vai terminar com ele falando isso. Eu escrevi essas coisas para quê? Para que vocês possam crer. Então, o prólogo de João tem essa chamada do crer. Já quando a gente inicia a carta, ele vai ser mais, como eu posso dizer, defensivo. Ele vai dizer assim, daquele que eu disse para vocês crerem, eu ouvi, eu toquei, eu apalpei, eu tive comunhão, eu conheço de perto. Tendo essa conexão, o Merrill Tenney, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, o Evangelho foi escrito para despertar a fé. Ou seja, um chamado a crer. A primeira epístola joanina foi escrita para estabelecer a certeza. Olha que interessante. Se o Evangelho de João é um chamado a crer, uma explanação do Evangelho, a epístola joanina já vai dizer assim, daquilo que vocês creram, tenham certeza agora. Vocês precisam ter certeza daquilo que um dia vocês já creram. E a gente vai ver o porquê que João precisa fazer esse movimento. João não está ali buscando fazer com que eles possam vir a crer. Não é o ponto de João. João não está dizendo para eles crer. João está dizendo para eles terem certeza naquilo que eles já creram. Ele está fundamentando essas realidades. E a gente vai, ao longo do estudo, entender o porquê desse estabelecimento de certeza. Então, passado esse ponto, a gente chega na autoria da carta joanina. Vitória, você tem tanta similaridade, né, com o Evangelho de João. Eu brinquei aqui que a gente de cara já diz que não precisa da crítica literária. Por que a gente ainda precisa falar de autoria? A carta de João, ela, tal como a carta de Hebreus, ela tem uma peculiaridade. Ela não é comum com as cartas daquele tempo. Era comum que as cartas daquele tempo viessem com a apresentação de quem estava escrevendo. Ou, pelo menos, no final dela, fosse dita quem tinha escrito aquela carta, no sentido literal de escrever, ou quem era o autor daquela carta. Como a gente tem, né, com Paulo e Teófilo. Ele é o autor, mas outro escreveu. Então, era comum, daquele tempo, ter esse tipo de escrita. E a carta de João, ela tem essa peculiaridade, parecido ali com a carta de Hebreus, que não faz nenhuma apresentação. Por conta disso, ainda assim, a gente tem debate, né, a gente vai ter uma discussão na academia de averiguar se, de fato, essa é uma carta de João ou essa é uma carta, né, de outro autor. E aí a gente vai trabalhar aqui alguns fatores que corroboram com a crença, tá, de que a autoria da primeira carta de João é do apóstolo João. Primeiro ponto, estilo e linguagem. A carta apresenta um estilo similar ao Evangelho de João e aos escritos de João na segunda e terceira epístolas. Então, a gente vai aqui partir desse argumento do estilo de linguagem de similaridade. E agora eu vou colocar um outro ponto que eu não coloquei ali, mas é uma curiosidade interessante, uma curiosidade, né, para os irmãos. A carta joanina, mesmo ela não tendo explicitamente, né, a autoria de quem escreveu, naquilo que ela é divergente na escrita, ou seja, não se assemelha tanto à carta, ao Evangelho de João, ela ainda assim é mais parecida do que outros textos que têm autoria. Por exemplo,
Atos e o Evangelho de Lucas. A carta de João e o Evangelho de João têm mais similaridade linguística do que essas outras duas cartas que são patentes à autoria. Eu, Lucas, escrevi, eu, Lucas, escrevi. Então, isso é interessante para reforçar essa defesa, né, da autoria da carta de João. O conhecimento de Jesus, o autor demonstra um conhecimento íntimo de Jesus, seus ensinamentos e sua vida, algo coerente com a experiência de João como discípulo próximo. Então, ele fala daquilo que ele ouviu, ele fala daquilo que ele apalpou, ele fala daquilo que ele teve comunhão. Quando a gente vai para Paulo, Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus de revelação, mas não de convivência, não como quem apalpou, não como quem ouviu, não como quem andou junto. E João, ele tem, né, essa realidade de proximidade e vivência com Jesus. E, por último, a autoridade apostólica. A carta apresenta um tom de autoridade apostólica, típico de um dos líderes da igreja primitiva. Ou seja, ela é uma carta de tom autoritativo. Né? Ele fala como quem tem autoridade, ele fala como quem esteve talvez ali naquela igreja, né, plantando, pastoreando, e pode então fazer recomendar, ou pode não ter estado, não é um problema, não ter plantado, não ter pastoreado, mas assim ele tem tom autoritativo por ser um apóstolo. Então, quando a gente reúne, né, todos esses fatores, a gente pode chegar à compreensão de que essa carta ela é de autoria joanina, ok? Alguma pergunta aqui, nesse primeiro ponto? Sobre a autoria, sobre divergências? Não? Vamos adiante, então. Ponto 2. O que os pais da igreja disseram sobre a primeira epístola de João? Irineu de Lyon enfatizou a importância da carta para combater o gnosticismo e outras heresias da época. Ele também destacou a ênfase da carta no amor a Deus, ao próximo, e na vida em obediência aos mandamentos de Deus. Quando a gente fala de gnosticismo, né, inclusive a gente vai entrar nessa temática, né, sobre um gnosticismo inicial no contexto da carta joanina, a gente tem que ter em mente de que é de difícil precisão teórica e histórica falar de gnosticismo. Ele tem muitas vertentes, ele tem muitas definições. Eu mesma li o Carson, li o Merrill, li o Hendrickson, e eles vão trazer perspectivas diferentes sobre o gnosticismo. Por quê? O gnosticismo ele vai se desenvolver de forma, talvez, mais objetiva, mais, abre aspas, organizada, como um desdobramento do judaísmo com cristianismo e paganismo, no século III da igreja. Já ali, por exemplo, um pouco mais próximo com Irineu de Lyon. A carta de João ela é mais para o final do primeiro século. Ela aí talvez tenha uma datação de 80 a 85 depois de Cristo. Irineu de Lyon já está 130, 200 anos à frente. Então, para esse tempo, que já tem um gnosticismo mais avançado, essa carta foi de profunda importância, porque ela é como que se ela já pudesse antever, né, já trabalhasse uma realidade prévia daquilo que eles vão enfrentar com maior dureza no século III da igreja. E a gente tem as disputas, né, sobre se Jesus era o filho de Deus, se não era o filho de Deus, e a gente tem todas aquelas heresias. E João, como a gente vai ver um pouco mais à frente, ele é muito enfático em afirmar a encarnação de Jesus, Jesus ser Deus, o pecado da humanidade, a realidade de como aquele que é o Deus Todo-Poderoso, né, encarna. Eu vou definir um pouco melhor depois o gnosticismo, mas é importante. Foi importante para os pais da igreja, no caso aqui de Irineu de Lyon, por conta desse combate às heresias de sua época. A gente tem Clemente de Alexandria. Ele viu a carta como um manual para a vida cristã, oferecendo orientação sobre como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele também elogiou a beleza e a simplicidade da linguagem da carta. E aí, essa fala de Clemente, ela me toma muito, né, de forma particular, porque, sem dúvidas, para mim, o Evangelho de João é um dos escritos mais belos da Escritura, né?
modo como o Evangelho de João traz a realidade da luz, traz a realidade da vida, as figuras que ele usa de água, de pão, é fantástico, né? E eu acredito que a carta joanina também carrega isso, e Clemente ele vai enfatizar isso. Ela tem uma beleza muito profunda, ao mesmo tempo que ela é muito acessível. Ela é bela e ela é acessível, ela é simples. Por isso que a gente recomenda, por vezes, né, a leitura inicial das primeiras cartas de João para novos convertidos, né? O Ministério de Integração trabalha isso. A gente recomenda a primeira, segunda e terceira carta de João, porque ela é profunda, ela é confrontadora, ela vai no X das questões, com muita beleza, com muita profundidade teológica, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito tranquila de ser compreendida. Por último, João Crisóstomo enfatizou a importância da carta para a formação do caráter cristão. Ele pregou sobre a carta em várias ocasiões, exortando seus ouvintes a viverem de acordo com os seus ensinamentos sobre amor, fé e obediência. Então, quando a gente percebe, né, os comentários aqui da patrística, dos pais da igreja, a gente percebe que eles têm uma consonância, né? Todos respeitam a autoria dessa carta como uma carta legítima, como uma carta que está no cânon, ela tem autoridade apostólica, ela é uma defesa contra as heresias e ela é um guia prático para a vida cristã. Queria estabelecer uma similaridade que é clara quando a gente lê a carta, mas que é importante de enfatizar. É uma carta que fala sobre amor. É uma carta que apresenta, inclusive, essa realidade de Deus é amor. Né? Ela tem essa ênfase. Então, ela é uma carta que vai trabalhar fortemente com essa realidade de como não tem como estar em Cristo e não ter amor. E João vai definir esse amor. Né? Ele não deixa isso de forma abstrata. Em diversas vezes ele vai voltar nesse tema em contextos diferentes, dizendo o que é andar com Deus, o que é amar, o que é conhecer a Deus em amor. Ele vai também ser repetido, né, nos ensinamentos sobre os mandamentos. Talvez seja uma das cartas que mais fale explicitamente sobre os mandamentos, e guardar os mandamentos, e ouvir os mandamentos, como ele é no Evangelho de João. Ele também fala muito, né, sobre os mandamentos. Então, a gente tem essa perspectiva dos pais da igreja e também tem a visão dos reformadores. Aí, no século XVI. Para os reformadores, olha que interessante. A gente vai fazer 2 movimentos agora, que é o que eu falei no início. Lembra que eu falei sobre significado e significância no início? Os pais da igreja vão ter um tipo de ênfase em relação à carta. Os reformadores já vão ter outras ênfases. Por quê? Porque eles vão trabalhar a carta também à luz do seu tempo. Então, eles vão trabalhar a carta, por exemplo, numa perspectiva das 5 solas. Eles vão trabalhar que essa carta, ela enfatiza 3 solas. Olha a significância. Eles entenderam o significado, eles entenderam a importância, o que essas cartas dizem, e então trabalharam elas no seu contexto. E dizem que essa carta ela é um pilar da fé cristã. Por trabalhar a sola escritura, a carta reforça a suficiência da Bíblia como única regra de fé. O sola fide, a salvação pela fé sozinho em Jesus Cristo, é um tema central dessa carta. Então, nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo com fé. E o solos Christus, a centralidade de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade é enfatizada, rejeitando a mediação de santo ou de santos ou de outras figuras religiosas. Percebe? Eles não trabalharam o gnosticismo aqui, mas eles trabalharam o quê? As demandas do seu tempo. Então, se o tempo deles o problema era figuras religiosas, idolatria, né, tinha ali as questões do purgatório, tinha ali as questões das indulgências, eles trabalharam o texto bíblico à luz da sua realidade, trabalhando o que a Escritura dizia para o seu tempo e a sua significância, ok? Ponto 4. Algum ponto aqui, irmãos? Algum comentário ou alguma pergunta sobre esses 2 pontos? Sobre essa carta para os pais da igreja e os reformadores? Não? Vamos seguir adiante, então. Pode falar. É claro que, assim, entre os pais da igreja havia divergência em determinados aspectos. Especificamente nessa carta, quando você foi estudar e tudo mais, trouxe para a gente alguns pais da igreja interessantes, né? De extrema relevância. Havia algum outro pai da igreja que também via isso diferente?
Do que eu li, não, João. Eu acrescentaria aqui, eu não coloquei no slide, mas tem Agostinho de Hipona e Orígenes. Não coloquei eles. Mas dos que eu li, era unânime a autoria e a percepção da carta. Vai variar em termos de aplicação prática, né? Da forma como esses pais entenderam a carta, óbvio, que tem similaridade na compreensão do conteúdo, sobre o que a carta trata, mas vai ter essa diversificação de aplicação. Inclusive, um dos pontos fortes, né, para a autoria joanina dessa carta são os pais da igreja. Eles eram muito unânimes em receber essa carta como uma carta joanina. Então, dos que eu li, esses aqui que eu citei, e Agostinho e Orígenes, era unânime o posicionamento sobre a autoria. Foi longa, mas eu acho que eu entendi sim. Quando a gente fala do primeiro ponto, tá? Vou partir do primeiro ponto. Quando a gente fala de exegese hermenêutica, significado e significância, a gente fala de um trabalho. É trabalhoso. É óbvio que a gente tem parâmetros que a gente geralmente limita para a gente não machucar, não inferir coisas que o texto não está dizendo. Então, tem o método, né, tradicional, histórico, crítico, gramatical. A gente tem um contexto, entender ali, né, os originais, saber ali a estrutura que está sendo usada, saber a linguagem que está sendo usado, ou seja, entender que nem sempre o que é literal vai ter um literalismo, a gente precisa saber, a gente usa isso muito em Apocalipse, por exemplo. Então, é um trabalho. Eu não diria para você que tem algo que eu possa dizer que faça isso e sem dúvida, você nunca vai errar. Tanto que a gente não está falando de poucas pessoas, né? Citei aqui os reformadores, Calvino, pouca coisa não, Martin Bucer, né? E grandes homens de Deus, que eram doutos, que eram homens que, né, se debruçavam na palavra de Deus para estudar a palavra de Deus e então fazer esse movimento com segurança. E então saber, né, aplicar e entender o princípio de relevância no seu tempo. Então, não é algo fácil, é algo que demanda trabalho, intencionalidade e busca. Diria que talvez para nós é mais, abre aspas, fácil do que no tempo dele, porque a gente pode se debruçar, né? Então, para preparar essa aula aqui, por exemplo, eu não tive contato com os originais, com a carta, com nada, né? Eu já me debrucei no trabalho de homens respeitados e que fizeram um bom trabalho, né? Então, tem essa questão. É trabalhoso, você precisa entender, né, os limites. E a gente aqui já está trabalhando um limite. Ele é introdutório, mas ele é um limite, que é a questão da autoria. A gente vai trabalhar a estrutura da carta, a gente vai trabalhar o propósito, né, da carta. Eu já vou trabalhar alguns limites introdutórios aqui para que eu tenha segurança de fazer o significado. A significância é entender o significado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não é dessa carta, porque eu não estou agora conseguindo pegar um ponto dessa carta que seja tranquilo de trabalhar. Ela tem, mas são complexos, são espinhosos as temáticas teológicas que ela tem. Tem texto que diz assim, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Né? Aí vai a galera usa e fala, vamos pular no culto, que é a liberdade. Vamos andar, vamos saltar. Não entendeu o significado. O texto ali falando sobre onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade é sobre salvação. É sobre liberdade de escravidão do pecado. É sobre não estar mais sobre o domínio do pecado. Se eu entendo o significado desse texto, tem como eu trabalhar isso para pular no culto? Não dá. Agora, se eu entendo o significado desse texto, dá para eu pegar um irmão que está num dia atribulado e está dizendo assim, eu não sou liberto, eu não sou livre. E a gente fala assim, irmão, onde o Espírito Santo de Deus há e você habita o Espírito Santo, você é livre, você não está dominado pelo... Eu nunca vou vencer esse pecado. Vai vencer, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus diz o quê? Onde o Espírito Santo de Deus há a liberdade. Eu consigo aplicar uma realidade, né, específica. Então, a própria busca pela compreensão do significado vai nos ajudar e nos limitar a não trazer significâncias que não contemplam a realidade do texto bíblico. Então, assim, dei uma pergunta um pouco demorada, porque ela não é tão fácil de ser respondida. Ela tem esses recortes que precisam ser feitos e são trabalhosos. Vai demandar você estudar a Bíblia, ler um bom comentário, ler uma boa introdução, talvez ter um conhecimento básico de hermenêutica, como interpretar o texto bíblico, para eu não ferir, né, a escritura. A gente tem trabalhado aqui, a gente trabalhou questão de casamento.
e filhos. O pastor trouxe isso, né? Texto que a gente tinha que tomar cuidado, porque é um texto dentro de um tempo, ele tem um significado, e a gente poderia fazer uma ponte para o nosso tempo que não contemplava essa significância para o nosso tempo. Isso não é sobre a palavra de Deus mudar, não é sobre isso. A palavra de Deus, ela permanece, ela é autoritativa, mas é sobre esse discernimento de aplicação. Como disse, os reformadores fizeram isso. Não tinha gnosticismo no tempo dele. Eles iam bater em gnosticismo? Não fazia sentido. Ia bater em fantasma? Então, eles bateram naquilo que era do tempo deles. Eles entenderam o texto bíblico. O texto bíblico afirma a autoridade da palavra de Deus. Afirma uma forte cristologia. Jesus é o Filho de Deus. E só por meio dele a salvação. Então, pode vir gnosticismo, pode vir catolicismo, pode vir umbanda, pode vir panteísmo. Todos vão cair sobre o mesmo argumento de João. Vão cair, porque Cristo é, de fato, o único que pode salvar por meio da fé. E aí eu vou depois responder a segunda parte. Exatamente isso. Então, contribuindo, ter esse conhecimento bíblico, saber trabalhar dentro da sua leitura e usar daquilo que é de maior desafio. Eu vou trabalhar algumas coisas para o nosso tempo, como a gente pode trabalhar essa carta. Vai ser no final da aula. Então, eu vou guardar um pouquinho. Mas, em suma, é isso. Não dá para a gente acreditar que a gente vai conseguir compreender a Bíblia lendo 2 capítulos durante a manhã. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Você pode ter um bom relacionamento, mas você não vai conseguir aprofundar. Você vai ter um limite. Talvez você vai ficar inseguro, né, no momento de acompanhamento, de discipulado, de fazer determinadas aplicações, que você vai ficar como? Eu não sei se isso diz isso. E é bom que tenha essa dúvida, tá, irmão? Tenham essa dúvida. É bom. Ela livra a gente de fazer algumas besteiras. É claro, como a Tamires disse, tem temas gerais. Alguém aqui vai ficar na dúvida de dizer que Cristo ressuscitou? E que os crentes... Não, óbvio. Existem temas que são dominados, como a Tamires bem colocou. Mas existem outras coisas que, né, como a gente tem na carta de João, quando que diz, não ora para pecado não, porque uns são para a morte. Sabia que o pecado daqueles manda para a morte. Não ora não, fulano. Então, é um tema complicado. Vai precisar de mais trabalho, vai precisar se desenvolver um pouco mais. Mas, em suma, é exatamente o que a Tamires corroborou. Crer que, com uma leitura boa de toda a Escritura, a própria carta de João tem o Evangelho de João. Né? Como a Tamires falou, quem é a vida? O Evangelho de João está falando o tempo todo, né? Que a vida é o Cristo. Então, a gente já pode chegar com tranquilidade. Mas o aprofundamento demanda esse trabalho e esse estudo. Foi? Mais alguma pergunta? Não? Vamos adiante, então. Ponto 4. Principais temas por capítulo nas cartas de João. A gente tem 5 capítulos na carta de João. Eu não vou ler esses pontos, porque eu vou partir para a estrutura, preferi ir para a estrutura com os irmãos. Mas aí vocês vão ter um esboço, né, um mini esboço, dos principais temas que nós temos em cada um dos capítulos da carta de João. Quando a gente vai olhar a estrutura da carta de João, a gente vai conhecer um debate que se tem sobre essa carta. Em grande parte, porque João ele não vai ser progressivo no modo como ele vai desenvolver as problemáticas daquela igreja local e da sua própria afirmativa teológica sobre os pontos que ele está trabalhando ali. É muito diferente de Paulo, por exemplo. Paulo ele é progressivo. Às vezes ele faz uma digressão necessária em alguns textos, mas, de maneira geral, ele é progressivo. Ele vai colocando uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, outra pedrinha... Aí você entende onde Paulo quer chegar. Paulo começou aqui e ele está chegando lá. João não faz tanto. João ele vai fazer aquilo que alguns teólogos vão chamar de um círculo... um espiral. Ele não é um círculo, ele é um espiral. Por quê? Ele vai tratar o mesmo tema em contextos diferentes. Pode parecer que ele está sendo repetitivo, mas ele não está. Pode parecer que ele está indo e voltando para a mesma coisa, mas ele não está. Ele está trabalhando temas diferentes em contextos diferentes. Então, apesar dele trabalhar praticamente o amor em quase todos os capítulos, ele está trabalhando a temática do amor com contextos diferentes. Então, por isso que é mais, talvez, adequado a gente ver a estrutura como uma espiral do que como um círculo, como se ele tivesse
voltando sempre para o mesmo ponto. Não, ele está trabalhando vários temas, a gente vai ver os principais temas das cartas de João, mas ele está sempre indo para contextos diferentes no trabalhar desses vários temas. Então, a gente vai fazer uma rápida estrutura com 3 divisões dessa carta de João. A primeira divisão é que ele vai tratar da comunhão com Deus e como andar na luz. Vai do capítulo 1, do verso 5, até o capítulo 2, no verso 17. Essa é a primeira divisão, comunhão com Deus e como andar na luz. A segunda vai tratar diretamente da situação atual da igreja ou das igrejas a qual João se dirige. Vai do capítulo 2, 18, até o capítulo 3, 24. Então, aqui, ele já vai trabalhar as polêmicas daquela igreja, vai trabalhar os desafios, os conflitos, né, intrínsecos daquela igreja. E terceiro, mediante os testes esboçados na epístola, ele vai trabalhar a separação do mundo e dos que pertencem a Deus, ou seja, estarem separados do mundo aqueles que pertencem a Deus. É do capítulo 4, do verso 1, até o capítulo 5, do verso 12. Então, essas são 3 divisões que os irmãos podem se guiar. Para onde João está andando? Como ele está desenvolvendo? Apesar de não ser progressivo, a gente pode, com tranquilidade, encontrar essa divisão. Essa divisão, ela é do Snack Kimber, não sei pronunciar, o nome alemão, mas ela é proposta na introdução ao Novo Testamento do D.A. Carson, tá bom? Então, a gente pode encontrar essas 3 divisões para nos guiar no estudo dessa carta. E aí, agora, meio da aula, 2 tempos. Vamos trabalhar o exercício do conhecimento da carta joanina. Eu vou pedir para que os irmãos possam, rapidamente, aí mesmo, no seu celular, onde você está escrevendo, responder a 7 perguntas. Eu vou colocar 7, porque é até que horas a minha EBD? 11h20? Ah, então tem tempo. Então, vamos colocar aqui, pelo menos, 15 perguntinhas. Tem 30. 30 não, 34. Rápido, é bate e volta. Vai dar ainda tempo. Eu vou perguntar, você já vai responder. Vou perguntar, você já vai responder. O pastor, desde semana passada, avisou que era para ler a carta toda. A gente estava avisado, da situação. A gente vai responder algumas perguntinhas e depois teremos a resposta. Então, coloca aí rápido o que você lembrar, o que colocar, tá bom? Um exercício rápido. Primeiro, o que João viu com os seus próprios olhos? O que João viu? O que é a carta de João? Primeira epístola, ele diz que ele viu com seus próprios olhos. Jesus? Quem? Verbo. É interessante o verbo. Anota aí. Vamos ver quem vai. Teve uns que disseram Jesus, teve uns que disseram verbo. Acabou, né, Isabela? Não tem mais como errar essa. Anotou a segunda, rapidinho aí. Qual mensagem que dele João ouviu? Anote aí. Isabela respondeu. Será que ela está certa? Foi? Gente, é teste de conhecimento. Anota mesmo. Estou vendo gente parada olhando para mim. Anota. É teste de conhecimento. Teu conhecimento bíblico. Eu fiz. Eu estou falando sério. Eu fiz. Quando o André me mandou o esboço, eu fiz. Eu falei assim, vamos ver se eu conheço mesmo de epístola joanina. Vamos testar esse conhecimento. Seu visitante, quê? Não, consulta só na memória. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, mas é o que temos para hoje. Quê, Dani? Não, café com leite, café com leite. Vamos lá. Terceira. Se falar que temos comunhão, mas andarmos em trevas, o que estamos fazendo? Anota, vocês vão ter surpresa. Anota aí. Por isso que eu estou falando, é legal. Hã? Eu estou respondendo?
Faltou, mas isso é legal, gente. Vai testar a memória, o conhecimento. É legal, vocês vão gostar no final das contas. Eu quase desisti de dar aula. Eu falei assim, acho que eu não posso dar essa aula, brincadeira. Ponto 4. O que nos purifica de todo pecado? O Senhor. O sangue ou o Senhor? Eu ouvi uma discussão arminiana sobre isso. Jesus e o seu sangue são duas coisas diferentes. E, gente, é por isso que eu deixei de ser arminiano. É o sangue, é o Senhor, quem purifica? É o Senhor e o sangue. 5. Vocês acordaram, tá vendo? Todo mundo agora está acordado. Se dissermos que não temos pecado, o que fazemos a nós mesmos? 6. Se confessarmos nossos pecados, o que Deus faz? Se algum eleito pecar, temos o que junto ao Pai? A Bruna Carla aí, gente. O que Cristo é pelos nossos pecados? O que Cristo é pelos nossos pecados? 9. Como sabemos se conhecemos a Cristo? Por isso que é bom anotar, porque você vai lembrar a resposta que você deu. 11. O que não devemos amar? Eu pulei 10? Desculpa. Volto, então. O que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, o que é? Foi? O que não devemos amar? Aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? O que é o que nega que Jesus é o Cristo? Qual a promessa que Cristo nos fez? Por último, em quem devemos permanecer? Foi? 15. Eu vou até 15. Se der tempo, a gente faz o restante no final. Foi? Vamos nas respostas agora? Vamos lá. O que João viu com seus próprios olhos? O Verbo. Verso 1. Não viu Jesus, quer dizer, viu, mas é o Verbo. Qual mensagem que dele ouviu? Que Deus é luz. Capítulo 1, verso 5. Viu a precisão? Interessante a gente ter a precisão do texto bíblico. Não é apenas do nosso entendimento geral, mas é a precisão do que o texto bíblico diz. Se falar que temos comunhão, mas andarmos em trevas, o que estamos fazendo? Mentindo. O que nos purifica de todo pecado? O sangue de Cristo. É Jesus, mas é o sangue de Cristo que o texto bíblico diz. Se dissermos que não temos pecado, o que fazemos a nós mesmos? Se confessarmos nossos pecados, o que Deus faz? Perdoa. Me confundiu. É isso mesmo, ele é fiel para nos purificar. Tá certo. Mas... glória a Deus. Glória. Vou dizer que isso não é? Amém, irmãos? Mas especificamente, capítulo 1, verso 9, ele nos perdoa. Ele faz isso. Ele nos perdoa. Se algum eleito pecar, temos o que junto ao Pai? Advogado. O que Cristo é pelos nossos pecados? Propiciação. Importante. Capítulo 2, verso 2. Ele é a purificação? Ele é. Mas o que a carta de João diz especificamente? Ela diz o que Paulo diz? Não, ela diz o que João diz. Ele é a propiciação. Capítulo 2, verso 2. Como sabemos se conhecemos a Cristo?
se guardarmos seus mandamentos. Essa é fácil, né? Evangelho de João. O que diz que o conhece e não guarda os mandamentos, o que é? Mentiroso. O que não devemos amar? O mundo e suas coisas. Né? Acrescentou, capítulo 2, verso 15. Aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Eternamente. Capítulo 2, verso 17. O que é o que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo. Capítulo 2, 22. Qual a promessa que Cristo nos fez? A vida eterna. Capítulo 2, 25. Em quem devemos permanecer? Em Cristo. Capítulo 2, 28. Então, esse foi o teste do nosso meio de aula. Espero que todos tenham ido tão bem. Melhor do que eu. Brincadeira. Se der tempo, a gente volta. Foi legal? Foi legal, viu? Testa aí o modo como a gente está com a resposta na ponta da língua do texto bíblico. Vamos, então, adiante. O propósito da carta. Qual é o propósito dessa carta? Importantíssimo, por exemplo, para o significado. Muito importante eu entender o propósito da carta. Os poucos estudiosos têm sustentado que 1 João é pastoral e não polêmica. Ó, ela não é polêmica, ela é pastoral. Ele está edificando a igreja, falando do amor, falando do conhecimento de Deus, falando da vida eterna. Não tem essa de ter um problema ali. Não há necessidade de reconstruir um grupo de hereges ou de divisionistas. Conquanto João realmente procure edificar os seus eleitores, isso é verdade, a maioria dos estudiosos corretamente rejeita esse ponto de vista com uma explicação inadequada das evidências. Então, vamos olhar as evidências que nós encontramos na Epístola de João para dizer, não é apenas uma carta pastoral, ela envolve polêmica, ela envolve realidade de opositores que estão trazendo problemas para a igreja. Vamos lá. João adverte no capítulo, primeiramente, na verdade, capítulo 1, primeira carta, capítulo 2, verso 19 e verso 18. Verso 18 e 19. Pessoas saíram da igreja, a igreja está com um problema. Tem pessoas saindo da igreja. Né? Tem uma coisa que às vezes a gente brinca, né, que infelizmente em realidades não bíblicas que a gente viveu, são pastores que tem gente saindo da igreja e não... o problema está na pessoa. Não tem problema externo, não tem problema aqui dentro. Se tem gente saindo da igreja, a gente precisa entender qual é o problema que está acontecendo. Tem algo aí acontecendo. João ele vai falar sobre falsos mestres no capítulo 2, verso 26. Os oponentes que negavam que Jesus era o Cristo, o Filho, capítulo 2, 22. João precisa afirmar para aqueles que creram que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tem algum problema aí. Se ele precisa reforçar isso, se ele precisa fundamentar, existe algo aí que não está bem. Negavam que Jesus havia vindo na carne, capítulo 2, verso 2. Negavam a natureza pecaminosa e sua afetação no comportamento e comunhão com Deus. João vai trabalhar de diversas formas o quê? Que aquele que diz que não peca é mentiroso. Oxe, mas todo mundo não peca? Não é óbvio? Parece que é óbvio para a gente. É óbvio que todo mundo peca. Então, se é algo que aparentemente é claro, é óbvio, e João está trabalhando, é porque tem um problema nessa realidade no que tange a compreensão de ser pecador, de natureza pecaminosa e de pecar e ainda precisar de perdão do Senhor, obviamente, não novamente do sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez por todas, mas da busca do arrependimento, da busca por santificação, ok? E aí, o Carson ele vai dizer que a conduta dessas pessoas era arrogante, sem amor e divisionista. Por quê? João também vai trabalhar essa realidade da unidade, do amor que se pode ver. João vai trabalhar o quê? Conhecimento e amor. Se não ama, não conhece. Paulo também vai trabalhar um pouco disso na carta deles. Se eu digo que eu conheço, eu preciso amar. Se eu digo que eu conheço a Deus, isso precisa ser visto na minha vida em comunidade, na minha relação com o outro. Então, o Carson ele vai dizer aqui que fica claro para nós, nas evidências dessa carta, que existe uma polêmica nessa igreja, que existem problemas nessa igreja que precisam ser resolvidos. E aí, agora a gente vai para um outro ponto que é, beleza, tem um problema nessa igreja. Qual é a origem desse problema?
Quem está provocando esses problemas? De que origem é essa questão de que Jesus não era Deus, de que ele não veio encarnado, de que o homem não tem pecado? De onde está vindo essas coisas? Os teólogos, eles vão dizer que existem algumas possibilidades. Tem o gnosticismo, o docetismo e um outro agora que eu me esqueci, que começa com C. Alguém lembra? Me esqueci. São 3. Não. Esqueci o terceiro. Eu vou depois enviar para os irmãos. Mas o que todos concordam é que não era o docetismo nem essa terceira via, que eu me esqueci agora o nome, por elas terem inconsistência histórica, por elas terem inconsistência de tempo, né? Elas não eram daquele tempo. E o que mais se adequa como a origem dessas problemáticas é o gnosticismo, que é ainda incipiente, ou seja, é aquilo que eu falei no início, é um início de gnosticismo, difícil de definir 100% o que ele era e tudo como se pensavam. A gente pode dizer que, muito provavelmente, se era uma realidade, né, que tangia ali a uma compreensão de que aquilo que é do espírito é bom e aquilo que é da matéria é má, porque a matéria foi criada por diversas emanações desse ser, né, espiritual grandioso, e aí uma dessas emanações criou essa matéria, que é ruim, que é mal. O gnosticismo, de forma bem geral e genérica, basicamente acreditava nisso. E aí a gente tem um conflito. Qual é o conflito? Se Jesus é Deus, como é que ele está com a matéria? Não pode, ele não pode ser homem. Porque como que aquilo que eles alegavam ser o suprassumo da coisa se vincular, se misturar, se unir àquilo que era mal, aquilo que era intrinsecamente mal, aquilo que foi uma criação má. Não fazia sentido dentro da teoria deles. O Carson também vai dizer que eles acreditavam, por conta... Existe uma corrente que dizia que existiam pessoas que eram, abre aspas, e aí a mistura com o cristianismo, olha que coisa louca, os eleitos, que eram esse espírito bom, os eleitos, e que não tinha pecado. E que tinham os outros que não eram os eleitos. E que esses outros que não eram os eleitos, eles sim tinham pecado. Eles sim estavam com a matéria ali corrompida. Então, existiam os eleitos, que eram bonzinhos, e esses tinham pecado? Não, na visão deles, não. João vai fazer o quê? Que isso? Impossível. Mente, engano, aquele que diz que não tem pecado. Aquele que diz que não fala em nada e não precisa ir ao Senhor em arrependimento, em fé, se valendo de Cristo como advogado, é mentiroso, está mentindo. Irmãos, vamos parar para pensar. Para a gente é muito óbvio, mas pensa numa igreja do primeiro século. Não tinha toda a doutrina que a gente tem, não. Calvino, as institutas, confissão, não tinha nada. Eles ficaram confusos. Essas heresias, essa seita, principalmente, né, o gnosticismo que a gente está tratando aqui, deixou a igreja confusa. No que a gente acredita? Para onde a gente vai? Eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, mas eu tenho pecado ou eu não tenho? Né? Eu posso vivenciar uma realidade crendo de que Jesus ele é pessoalmente aquele que encarnou, e aí a gente pode lembrar de Hebreus, a importância de Cristo ter encarnado como homem, não apenas pelo aspecto que Paulo trabalha em Romanos, como Deus ter na carne punido o pecado, isso é importante, mas também da pessoalidade. A gente tem alguém que entende, a gente tem alguém próximo, né? A gente agora pode, no homem, ver a Deus. Isso é maravilhoso, isso é importante para a nossa união com Cristo. Então, imagine cristãos ficando confusos com essa realidade. E era isso que acontecia com a questão do gnosticismo presente na igreja. Eles eram arrogantes, eles confundiam os cristãos, estavam causando divisão na igreja. Esses falsos mestres, às vezes, conseguiam levar alguns, e é por isso que tinha gente saindo, porque ia ali, né, enredado nesse falso ensino e saía. E João está combatendo essas realidades que eram nocivas, né, estavam adoecendo a igreja e que precisavam ser combatidas. Então, a gente vai trabalhar aqui pelo menos 3 refutações principais do apóstolo João em sua carta. Primeiro, ele enfatiza a encarnação de Jesus Cristo. Jesus não é apenas um ser espiritual, mas sim Deus encarnado, que veio ao mundo
para nos salvar. Irmãos, isso tem tanto desdobramento na nossa teologia. Recentemente, eu voltei a ler Vadislau, estou lendo Personalidade Centrada em Deus. A encarnação de Jesus como o homem perfeito é essencial para a nossa vida redentiva. A gente tem um parâmetro criacional que a gente encontra ali no Éden, mas por conta da queda, muitas aspas, está defasado, em certo sentido. Porque a gente não tem mais parâmetro criacional por conta da queda. Quando a gente fala de que Jesus vem em carne, a gente tem um referencial redentivo. Jesus é o homem que eu e você precisamos ser. E aqui usando o homem no sentido geral. Se Jesus não vem enquanto carne, qual é o referencial que a gente tem? O que a gente deve ser? Como a gente deve viver? A gente não é espírito, a gente não é só espírito, somos seres integral. Espírito, carne, tudo. Então, o desdobramento dessa doutrina, e aí, olha que interessante que eu acabei de fazer. Significância, tá? Significância. O homem é a medida do homem? Não, Jesus é a medida do homem. Jesus é a medida do homem. João não está falando disso aqui, explicitamente. Mas, a partir da doutrina que ele trabalha para combater um problema, a gente vem no nosso tempo e consegue combater à luz da palavra de Deus. Terceiro, valorizando a fé e o amor. O conhecimento secreto não é o caminho para a salvação, mas sim a fé em Jesus Cristo, o amor a Deus e ao próximo. O Evangelho não é uma mensagem para um grupo restrito, intelectual, que tem um insight, né, que tem uma superioridade. Não é. O Evangelho é uma mensagem para todos aqueles que Deus quer revelar e salvar para a sua glória. Teologia é boa e ela aprofunda a nossa vida cristã, mas ela não salva. O que salva é o Evangelho e crer em Jesus Cristo. O amor, que é norteador para a nossa vida. Eu comentei com o André, quando a gente estava dando a aula de discipulado doutrinário sobre amor, eu falei assim, André, metade não, 90% dos meus pecados serão resolvidos se eu amasse, como a Bíblia diz. Se eu encarnasse e vivesse esse amor de Deus na nossa vida. Cristão ama porque foi profundamente amado, porque entende o amor com o qual foi amado e se direciona nessa realidade de amor. Cristão que não ama pode ser tranquilamente questionado, está enganado, acha que está na luz, mas não está. Ressaltando a importância da comunidade. A salvação não é alcançada individualmente, mas através da comunhão com Deus e com os irmãos. Lembra que Paulo fala sobre o desenvolvimento da nossa salvação? Eu não estou falando que a salvação é uma etapa, né? Porque eu faço algo para alcançar. Mas a salvação é algo que eu recebo e algo que eu desenvolvo. E onde eu faço isso? Individualmente? Sozinho, em casa? Não, na comunidade. Com os santos, ouvindo o que eu preciso ouvir, dizer a quem que eu preciso dizer, por todos os motivos bíblicos que a gente sempre busca trabalhar aqui. A salvação não é algo individual. Por que a salvação não é algo individual? Porque o Evangelho, ele é algo que passa pela nossa razão. De fato, a gente não vai fazer aqui uma dicotomia, mas o Evangelho é sobre um poder do Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso coração. Não adianta acreditar que você vai conhecer a Deus profundamente, que você vai viver uma vida cristã profundamente, se você se trancar no quarto e ler teologia sistemática. Não é assim. Precisa da comunidade. O Espírito Santo de Deus está agindo na comunidade, falando conosco. A gente está vendo o que Deus está fazendo na vida de outro, a gente se constrange. Então, João vai enfatizar a importância da vida em comunidade para o desenvolvimento da nossa salvação. E aí, nesse ponto, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Não? Sem perguntas, sem comentários? Vamos adiante, então. Temas teológicos em 1 de João. A gente tem o tema teológico das características de Deus. A carta de João vai dizer que Deus é luz e Deus é amor. Ele apresenta essas realidades de nós compreendermos a Deus. Nós conhecemos a Deus, compreendemos que Deus é luz sobre as nossas trevas, é luz para continuarmos andando na luz.
né? Não é como algo que eu conheço no início e tudo bem, agora eu vou viver outra coisa. Deus continua sendo a luz. Luz para refutar os falsos ensinos que vêm até a mim. Eu preciso ter clareza, né? E é muito interessante a gente se lembrar dessa linguagem aí, que não é João, mas Paulo usa, né? Que Deus ilumine o coração de vocês. Ele não está falando de gente que precisa ser salvo, mas de crente, que precisa ter a iluminação, que precisa ter essa luz do Senhor para conhecê-lo e para conhecer aquilo que também não vem dele. Então, João vai trabalhar a luz nesse sentido. Luz para a sua vida, para você entender que você precisa de Deus para andar uma vida santa, e luz para você discernir aquilo que é fora. É luz para dentro e luz para fora. Luz para dentro e luz para fora. Eu preciso de luz aqui dentro, para que Deus possa me mostrar os meus pecados e que eu possa me arrepender. E eu preciso de luz para fora, para conhecer e discernir os falsos ensinos e rejeitá-lo. Ele vai trabalhar que Deus é amor, né? O amor de Deus ilumina o crente quando este obedece os mandamentos de Deus, pois então o crente sabe que está em Deus. O mandamento diz que aquele que ama o irmão vive na luz. Então, amor e luz aqui se unem fortemente como uma característica de Deus, como um tema teológico que João vai trabalhar em sua carta. Filho de Deus é uma carta riquíssima em sua cristologia. Vai afirmar que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é homem. É uma temática muito forte na epístola de João, por conta daquilo que a gente já viu. Existia ali, né, falsos mestres, heresias, que diziam que Jesus não poderia ser Deus, porque Deus, esse ser de espírito, né, esse ser de luz inacessível, não poderia ter parte com a carne, com o corpo, com a matéria. E João vai dizer não. Jesus Cristo, ele é a pessoa que de fato encarnou, e ele é aquele a qual nós temos íntima comunhão. Ele é aquele que nos purifica de todo pecado. Ele é aquele que nos defende diante do Pai. Ele é o nosso advogado que se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado. A fé em Deus também é uma temática central na carta de João. Ele vai citar por diversas vezes que nós devemos crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí, novamente, aqui nessa carta, ele não vai trabalhar tanto no sentido de crer para ser salvo, mas de crer nas verdades sobre Jesus. A gente, por vezes, acredita que a nossa fé, ela é assim, ela teve um início e ela continua. A nossa fé cresce à medida que a gente conhece mais a Deus e crê cada vez mais naquilo que nos é apresentado a respeito de Deus. Então, quando eu iniciei a minha fé, eu não sabia o que era Trindade. E aí, depois, eu tive que crer no Deus que é da Trindade, porque é um negócio difícil. Então, não é que eu crie na Trindade para ser salvo, eu crio em Jesus Cristo. Mas crer verdadeiramente no Cristo que a Bíblia me apresenta que é Senhor, implica na crença da forma trinitária que a Escritura nos traz a pessoa de Deus, do Pai e do Filho. Entende essas realidades? Então, João está trabalhando esse tipo de desenvolvimento de fé em Deus, um testemunho que Deus deu de seu Filho. Deus falou que o Filho é Deus. E se eu não creio nisso, eu faço de Deus um mentiroso. E aquele que diz que que Deus é mentiroso, ele é rejeitado, né, e condenado. O conhecimento de Deus, a carta vai falar constantemente sobre o que significa verdadeiramente conhecer a Deus e como o conhecimento verdadeiro de Deus nos mantém na verdade. A ausência de conhecimento verdadeiro de Deus, conforme as Escrituras ensinam, ela pode trazer um afastamento da verdade. Por quê? Porque não vai saber discernir. O conhecimento de Deus traz segurança diante de Deus. Quando eu não conheço a Deus pessoalmente, profundamente, eu tenho dúvidas, eu tenho medo. Eu crio um Deus, né, ou eu pego uma parte do Deus que eu acredito, e aí eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Porque aí Deus é ira, e aí Deus é só ira? Deus é ira não, perdão. A Tamir já me olhou ali com uma cara de Deus é ira? Deus não é ira. A ira, ela é, né, um resultado dos atributos de Deus. Ele é amor, ele é justiça. E por isso nosso Deus fica irado. Então, assim, mas aí Deus está irado, então como eu lido com isso? Né? Deus ele está irado, eu tenho medo, eu pequei, eu vou, eu não vou. Aí eu preciso ter uma noção muito clara,
né, da redenção, de Cristo ser o meu advogado, de eu poder ir até Ele. E vamos falar, a gente conhece tanto isso, mas quando está ali no olho do furacão, parece que dá um nó dentro da gente. A gente fica confuso. E por isso a gente precisa estar o tempo todo fundamentado nessa verdade, conhecendo, prosseguindo em conhecer a Deus. Ele vai trabalhar o conhecimento de Deus também como a certeza de que nós estamos seguros em Cristo e purificados de todo o pecado. O conhecimento verdadeiro de Deus nos traz segurança em Deus. Pecado, outra temática também da Epístola de João. O pecado é um tema teológico que João discute em todos os capítulos de sua primeira epístola. Ele observa que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e injustiça, e quando confessamos os nossos pecados, Ele está disposto a nos perdoar e nos purificar. Se afirmamos não ter em nós pecado algum, ou dizemos que não pecamos, estamos sob o poder do engano. E aí isso é muito importante. Para aquele mês que você vai para o discipulado, e aí pergunta, como é que está? Tudo bem. Você nada. Estou fluindo. Estou quase um asleiano. Ué, mas se não tem pecado, a verdade não está em você. E aí isso é importante para o nosso autoexame. A gente se lembrar, né, da necessidade de tanto verificarmos as realidades pecaminosas que é o nosso coração. Porque deixa eu te falar, se você não está conseguindo visualizar a realidade de pecado no seu coração, não acha que isso está por debaixo do pano, irmão. Tá não. Às vezes a gente só vai ver depois, quando a coisa já ficou feia, e a gente olha para todo mundo, mas vocês estavam vendo isso, essa coisa horrível, esse mundo. Estava. Vê, porque o pecado, ele vai minando todas as coisas. Então, a temática de pecado na Epístola de João é justamente isso, cuidado. Não dá para você estar andando na luz e dizer que não tem pecado. Tem. Verifique, se arrependa, confesse e vá na direção de Jesus Cristo para a santificação. Por último, tema teológico da carta de João é a vida eterna, né? João vai trabalhar de que a vida eterna é Jesus. É interessante como ele faz isso, né? Ele não trabalha a vida eterna apenas como esse espaço, ou não tempo, né? Porque eterno não tem cronômetro, mas como essa realidade. E ele vai trabalhar isso na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Isso nos lembra Isaías, né? Que diz que ele é o Pai da eternidade. Então, Jesus Cristo é aquele tem a vida eterna em si mesmo. E todos aqueles que se relacionam com Ele, recebem a Ele, estão experimentando a vida eterna. E aí eu vou ler o último texto e peço que você me acompanhe. Jesus Cristo veio a existir para dar ao ser humano a vida eterna. Num certo sentido, essa dádiva de vida é uma promessa. Por outro lado, é algo que já possuímos, pois já passamos da morte para a vida. Talvez devêssemos pensar em termos de uma promessa e seu cumprimento. A princípio, já possuímos a vida eterna por causa da nossa união com Cristo. Porém, no momento da morte, quando deixarmos a terra e entrarmos na eternidade, receberemos a vida eterna em sua plenitude, conforme Deus prometeu em sua palavra. Então, porque Jesus é a vida eterna, nós já desfrutamos da vida eterna na nossa união com Ele, no nosso relacionamento com Ele. É por isso que a vida eterna começa aqui, em conhecer a Deus, né? Em estar, de fato, juntamente com Ele. Por último, 3 pontos rápidos para estabelecer a importância dessa carta para o nosso tempo, né? Para os crentes do século XXI. Embora escrita há séculos, a primeira epístola de João continua sendo extremamente relevante para os crentes do século XXI. Primeiro, porque ela combate o erro. A proliferação de informações falsas e heresias exige discernimento e apego à verdade bíblica. 2, a manutenção do amor. O amor ao próximo, à comunidade e à família precisa ser constantemente cultivado em um mundo marcado por individualismo e divisões. E 3, discernir entre o bem e o mal. A carta nos convida a desenvolver uma mente crítica e discernimento espiritual para navegarmos em um mundo com valores e moralidade em constante questionamento. Então, irmãos,
A carta de João, ela é uma carta extremamente importante, porque a palavra de Deus, assim como toda a Escritura, é. Mas ela trabalha essas temáticas que podem contribuir muito para o desenvolvimento da nossa vida cristã, nos pontos que a gente já trabalhou aqui, e na nossa proclamação do Evangelho. Né? Essa carta, ela no fundo dela, ela tem um quê meio apologético que você pode trabalhar e que você deve trabalhar quando você estiver proclamando o Evangelho, num tempo que rejeita. Rejeita talvez não o homem Jesus, mas o Deus. O Deus. Você não tem, eu, pelo menos, tenho dificuldade. Todo mundo, Jesus é legal. O fã-clube é que estraga, né? Você não diz? Não tem mais discussão sobre Jesus histórico, sobre aquele cara legal. Difícil engolir aquele Deus. É que ele veio ao mundo para falar como Senhor, para falar da mensagem que ou você recebe e tem vida eterna, ou você rejeita e é condenado eternamente, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então, meu desejo é que essa aula possa contribuir para o estudo dos irmãos, individual, na palavra, né, para a pregação que será feita ao longo desses próximos domingos, e também, irmãos, para a proclamação do Evangelho, estarmos equipados, estarmos preparados, manuseando bem a palavra da verdade, quando o Senhor assim nos chamar a fazer. Amém? Tem as últimas perguntas. Não vai dar tempo da gente fazer, 3 minutos que falta. 2 minutinhos. Não vai dar tempo da gente fazer, mas dou essa dica aos irmãos, façam em casa. Façam esse teste. A gente viu que é legal, né, que vai dar mais precisão aí para a nossa referência bíblica. Então, se os irmãos puderem, recomendo que façam essas perguntas e respostas em casa. Vamos ao Senhor em oração? Ah, não, perdão. Vou jogar o slide e vou jogar os livros que foram usados. Caso algum irmão queira, poxa, eu quero um referencial, né, de introdução, trabalhar, vou dar também o referencial, tá bom? Vamos ao Senhor em oração. Deus, Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa manhã porque, uma vez mais, nós aprendemos da suficiência da Tua palavra. Aprendemos, Senhor, do quão importante é nós compreendermos adequadamente o texto bíblico, compreender adequadamente o que o Senhor falou por meio dos homens que o Senhor escolheu, especificamente aqui o apóstolo João. Pai, eu peço para que o Senhor nos guarde. Nos guarde, Senhor, para que continuemos a andar na luz. Que a Tua luz, Pai, possa continuamente iluminar todo o nosso ser, para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, provar e ver do Seu amor, provar e ver do conhecimento, da plenitude que há no Teu Filho Jesus Cristo e na união que nós temos com Ele, como nós podemos já desfrutar disso nessa vida. É claro que nós sabemos que o que a eternidade tem para nós é muito maior, é muito mais do que tudo aquilo que a gente possa experimentar nesse tempo presente, mas nós já podemos e nós já desejamos, Senhor, tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz que é uma verdade para nós nesse tempo, e vivenciar e buscar essas realidades. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não permanecer no engano do pecado. Nos ajude, Senhor, a não cair no orgulho, na arrogância, no medo, Senhor, de expor aquilo que são as nossas fraquezas, a fim de que venhamos a ser trabalhados pelo Senhor. Não temos o que temer, nós temos um advogado bom e fiel que intercede por nós. Que venhamos, Senhor, a ter discernimento na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, dentro da igreja, em todos os lugares. Que possamos ter esse espírito, Senhor, que discerne entre o bem e o mal, que discerne entre a verdade e o erro, Senhor, para que não venhamos a desagradar o Senhor, para que não venhamos a induzir outras pessoas a se afastarem do caminho da verdade e da luz. Que venhamos dia após dia, Senhor, guardar os Teus mandamentos, que são prazerosos, que são alegria, Senhor, para o nosso coração em Ti. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te faço essa oração grata. Amém e amém.